Olá pessoal, vou esperar uns minutinhos para entrar todo mundo aqui. Opa, falhazinha técnica. Só um minutinho. Pronto, acho que agora vai. Ah, legal. A Daiane de Lisboa está assistindo a gente ao vivo agora. Bom, pessoal, vou esperar só uns minutos. Tem gente ainda entrando, né? Já estamos em 35 pessoas online, pelo que eu estou vendo aqui. Vou esperar só mais uns 2 minutinhos e a gente começa, tá certo? Bom, deixa eu só explicar para vocês como vai ser essa dinâmica que a gente vai fazer aqui. É o seguinte, foi uma proposta que eu recebi de Francisco Souza, é um escritor português que idealizou esse projeto das lives durante essa fase de quarentena, sabe? Que é uma fase difícil para todos nós, tá todo mundo em casa, né? É uma fase mais delicada, mas que também é necessária e que se passarmos bem, logo logo todo mundo vai estar aí de volta fazendo as suas atividades. Primeiramente eu deixo meus agradecimentos ao Francisco Souza, é um poeta português. Ele teve a ideia de, ao longo dessas 2 semanas, essa de agora e a seguinte, a cada dia chamar um escritor, ou brasileiro ou português, para fazer uma live e falar um pouco sobre literatura, ler umas poesias. Eu trouxe alguns livros que eu vou mostrar para vocês também, para poder dar uma movimentada um pouco nessa fase de quarentena, que tá todo mundo em casa, às vezes sem ter muito o que fazer, né? Renatinha mandou uma mensagem agora, melhor poeta. Obrigado. Mas eu fico feliz porque tem muitos poetas, muitos escritores bons hoje em dia. E com as novas mídias digitais, está sendo um meio muito bom para divulgação. E eu fiquei até surpreso, eu entrei no Instagram como escritor há pouco tempo, eu acho que foi em setembro do ano passado. E fiquei bastante feliz com a repercussão, mesmo eu tendo pouco tempo no meio, né? Apesar de sempre ter escrito desde criança, eu sempre escrevi muito pra mim, sabe? Eu nunca divulguei muito. E aí eu trouxe até pra mostrar pra vocês o meu livro, né? Que eu lancei, Passagem da Chuva. E aí esse foi o meu primeiro livro, que até então eu não tinha tido até um pouco da coragem de lançar ele, apesar de já ter uns anos que estava pronto, mas estava em casa, sabe? Justamente porque na poesia você termina que você se expõe mais, né? Apesar de a poesia demonstrar muita, não só do autor, mas também quando passa para o leitor, ele passa a demonstrar muita coisa importante para a vida do próprio leitor, né? Nunca é fácil você trazer uma coisa que tem tanto sentimento, tanto de você, e expor para o público. Algumas pessoas que escrevem acho que devem entender o que eu passo, e eu fiquei muito feliz quando, depois que eu comecei a postar no Nando Escritor, que muita gente escrevia há muitos anos e veio me falar que tinha vergonha ou medo de divulgar o que sentia e botava no papel, justamente sem saber como seria a aceitação do público, sabe? Até recentemente um escritor veio me pedir umas dicas de qual seria a melhor forma para escrever e tudo mais, e eu sempre falei para ele que a melhor dica que eu poderia dar seria ele escrever de acordo com aquilo que ele sente, porque os melhores poemas eu acredito que são aqueles que são dotados realmente de sentimento do autor, que ele não escreve pensando como vai ser a repercussão ou como é que vai ser a aceitação do poema, sabe? Porque as melhores poesias elas são feitas para o público, mas de acordo com as reflexões e visão de mundo do escritor. Então, não necessariamente nesse momento ele tem que estar muito preocupado com a aceitação, né? A aceitação vai surgindo mais para frente, a partir do momento em que cada pessoa, cada leitor vai tirando um trechinho de tudo que ele escreve e vai incorporando aquilo para a sua vida, sabe? A Ana Santiago acabou de falar que também é assim e que a poesia mostra o coração do poeta. Aí é muito isso. E o que eu acho legal quando você escreve é que a partir do momento que você publica, aquilo deixa de ser só seu e passa a fazer parte da vida do próprio leitor. Isso que eu acho legal. Então, aí pela proposta do Francisco, que ele tem me proposto essa live, seria da seguinte forma.
Eu falaria um pouco sobre literatura, apresentaria alguns dos meus poemas e traria algum escritor brasileiro que eu goste e que eu tenha como referência como poeta, para apresentar um pouquinho para vocês, sabe? Para divulgar um pouco a literatura. Nos dias que forem poetas portugueses, eles vão levar poetas e escritores de Portugal, que foi o que aconteceu, por exemplo, ontem, com um escritor português que trouxe Camões e leu alguns poemas de Camões. E no meu caso, é engraçado porque, apesar de eu ser poeta e escrever poesias, eu não tenho muito hábito de ler muitos poetas. É um pouco engraçado isso. Eu sempre escrevi desde criança, mas sempre escrevi muito por mim mesmo, sabe? A Catarina mandou uma mensagem agora. Comecei há pouco no Instagram enquanto escritora. Sei como será o crescimento do perfil no futuro, mas agora tenho tido feedback muito bom. E realmente é isso. Aos pouquinhos, é um trabalho de formiguinha, sabe? Aos pouquinhos você vai crescendo, aos pouquinhos você vai conquistando o público, a partir do momento que vão conhecendo sua obra. Porque, na verdade, mesmo você escreva, é importante que você divulgue, porque só a partir disso que as pessoas vão começar a conhecer o que você escreve. Se você só escrever para você e ficar só com você, às vezes você tem muita coisa boa para compartilhar, mas que termina sem compartilhar realmente por esse medo da não aceitação do que você está escrevendo, sabe? Aí, no meu caso, voltando ao tema central dessa live, que o Francisco me propôs, que seria divulgar algum autor também nacional que eu goste mais. Então, no meu caso, um poeta que eu sempre li e que realmente é uma referência para mim é Drummond. Eu não sei se vocês gostam também, mas eu trouxe alguns livros deles aqui. Eu não tenho tanto os livros de Drummond, acho que eu tenho só uns 5. Trouxe esses 3. Esse primeiro, De Notícias e Não Notícias, se faz a crônica, que é um livro de crônicas dele, que apesar dele ser mais conhecido como poeta, ele também escrevia crônicas e contos. E no meu caso, apesar de eu escrever mais poesia e só publicar poesia, eu tenho alguns contos, são poucos. A maioria das coisas que eu escrevo realmente são poesias, mas eu acho que daqui pra frente eu termino mostrando um pouquinho dos meus contos pra vocês. Bom, esses 2 que eu trouxe dele, de poesia, esse aqui é bem interessante, não sei se vocês estão vendo aí, A Rosa do Povo. Esse livro, Drummond publicou em 1945, logo após a Segunda Guerra Mundial. Que, querendo ou não, fica muito parecido com o momento que a gente passa, né? Que não é uma guerra em si declarada, mas que é um momento delicado e querendo ou não, que assim como uma guerra está trazendo muitas mortes para toda a humanidade, né? É um momento muito delicado, é um momento que eu acho que poucos momentos tiveram como esse na humanidade. Eu até fiquei pensando, que realmente eu comentei com os amigos, que parece às vezes um pouco coisa de filme, sabe? Filme científico, assim, de todo mundo, ninguém sai de casa, fica todo mundo sem fazer suas atividades, mas assim, é uma fase difícil e que passa, né? Bom, de Drummond, esse livro aqui, eu gosto bastante dele porque é um livro que tem muito sentimento dele, sabe? Justamente por ser um momento de vida mais fragilizado que ele estava e toda a humanidade, que foi no pós-Segunda Guerra Mundial. Mas eu terminei separando um poema dele para mostrar para vocês, que é um pouco fora do contexto desse livro, que ele fala um pouco das gerações e tem um tom um pouco mais para uma comédia, sabe? Que eu acho que fica até melhor para não ficar um clima muito pesado, já que esse momento que a gente está passando já é um clima pesado, todo mundo receoso e preocupado com seus parentes, familiares, né? Com um grupo de risco também, que são os idosos, e que recentemente a ciência infelizmente está descobrindo que não são só os idosos, mas pessoas por volta dos seus 40 anos também estão entrando nesse grupo de risco, né? Mas enfim, o nome do poema, o título do poema, que eu vou ler para vocês aqui, é Retrato de Família, que ele traz uma visão, fazendo um comparativo entre as gerações nas famílias e como fica nesse contexto da guerra, que às vezes o pai só se preocupava com a questão econômica, aí depois na guerra perde tudo. É retrato de família, é engraçado. Assim, não é uma comédia, mas para poema é bom. É o seguinte, retrato de família. Este retrato de família está um tanto empoeirado. Já não se vê no rosto do pai quanto dinheiro ele ganhou. Nas mãos dos tios não se percebem as viagens que ambos fizeram.
A avó ficou lisa, amarela, sem memórias da monarquia. Os meninos, como estão mudados. O rosto de Pedro é tranquilo. Usou os melhores sonhos. E João não é mais mentiroso. O jardim tornou-se fantástico. As flores são placas cinzentas. E a areia, sobre pés extintos, é um oceano de névoa. No semicírculo das cadeiras, nota-se certo movimento. As crianças trocam de lugar, mas sem barulho. É um retrato. 20 anos é um grande tempo. Modela qualquer imagem. Se uma figura vai machucando, outra, sorrindo, se propõe. Esses estranhos assentados, meus parentes, não acredito. São visitas se divertindo numa sala que se abre pouco. Ficaram traços da família, perdidos no jeito dos corpos. Bastante para surgir com um corpo é cheio de surpresas. A moldura deste retrato, em vão, peneira de seus personagens. Estão ali voluntariamente, saberiam se preciso voar. Poderiam sutilizar-se no claro escuro do salão e morar nos fundos dos móveis ou no bolso dos velhos coletes. A casa tem muitas gavetas e papéis, escadas compridas. Quem sabe a malícia das coisas, quando a matéria se aborrece. O retrato não me responde, ele me fita e se contempla nos meus olhos empoeirados, e no cristal se multiplicam. Os parentes mortos e vivos, já não distingo os que foram dos que restaram. Percebo apenas a estranha ideia de família, viajando através da carne. Eu acho muito lindo esse poema dele, e eu acho muito legal justamente por isso, porque apesar dele ter escrito no contexto da Segunda Guerra Mundial, ele tentou se apegar mais à questão sentimental da família e da coisa engraçada que é você guardar porta-retratos na família, que vão passando de geração em geração, e como ele falou aqui, poucas vezes ele é alterado, porque só quando chega uma nova geração que você tira aquela foto, e assim vão vindo as novas gerações e modificando isso, né? Aí eu terminei trazendo isso para vocês porque eu achei um pouco mais leve. Ele não é, apesar de ser escrito na guerra, esse livro é um pouco mais sutil, a forma que ele aborda, sabe? E eu separei também mais um poema de Drummond para mostrar para vocês, como eu já havia explicado para quem está entrando agora, eu vou explicar novamente, que essa proposta quem me fez dessa live foi Francisco Souza, que é vocês podem achar ele aqui no meu Instagram, que ele é um poeta português e que lançou esse projeto entre escritores portugueses e brasileiros para, ao longo desse mês de março e abril, cada dia fazer uma live. Ele está aqui online agora, já deve mandar uma mensagem por aí se já não mandou. E tem alguns escritores portugueses aqui online também, para aproveitar esse tempo que está todo mundo em casa e divulgar um pouco da literatura brasileira, literatura portuguesa, que está muito entrelaçada as duas, até pela própria história Brasil e Portugal. E querendo ou não, nos conecta ainda mais nesse momento que está todo mundo aparentemente desconectado fisicamente, né? Eu trouxe esse outro livro aqui, que eu vou ler um poemazinho dele curto, relativamente curto, de Drummond. Isso aqui é uma antologia poética, são vários poemas dele reunidos nesse livro. Eu achei legal porque, às vezes, pela seleção que eles fizeram, é da editora Record, sem fazer propaganda aqui. Eles selecionaram alguns poemas de alguns livros e terminou ficando legal nessa coletânea. O outro que eu vou ler dele aqui se chama José. Eu acredito que muitos de vocês já devem conhecer, talvez pelo título não devem lembrar, mas é um poema dele muito famoso. O pessoal aí na época de colégio já deve ter estudado em literatura. Vamos lá. José. E agora, José? A festa acabou, a luz se apagou, o povo sumiu, a noite esfriou. E agora, José? E agora você? Você que é só nome, que zomba dos outros, você que faz versos, que ama, protesta, e agora, José? Está sem mulher, está sem discurso, está sem carinho, já não pode beber, já não pode fumar, cuspir já não pode. A noite esfriou, o dia não veio, o bonde não veio, o riso não veio a utopia, e tudo acabou, e tudo fugiu, e tudo morfou. E agora, José? E agora, José? Sua doce palavra, seu instante de febre, sua gula e jejum, sua biblioteca, sua lavra de ouro, seu terno de vidro, sua incoerência, seu ódio,
E agora, José? Com a chave na mão, quer abrir a porta. Não existe porta. Quer morrer no mar, mas o mar secou. Quer ir às minas, mas minas não há. José, e agora? Se você gritasse, se você gemesse, se você tocasse, se a valsa vienesse, se você dormisse, se você cansasse, se você morresse. Mas você não morre, você é duro, José. Sozinho, no escuro, qual bicho do mato, tem teogonia, sem parede nua para se encostar, sem cavalo preto que fuja a galope. Você marcha, José. Você, José, para onde? Eu achei bem pertinente também esse poema para o momento que a gente tá da humanidade. Chega a puxar um pouco no nosso pé, para saber justamente o que a gente vem fazendo, né? Porque eu acredito que o momento que a gente chegou agora, de estar todo mundo recolhido em casa, eu não acredito que seja uma coisa aleatória, sabe? Porque a humanidade vinha realmente num ritmo muito acelerado e do nada a própria economia deixa de ser prioridade, dentro principalmente dos países muito desenvolvidos, para tentar voltar um pouco para essa essência do ser humano, né? Até que ponto o crescimento econômico desenfreado justifica, por exemplo, vidas, mortes, como agora com o coronavírus. E agora, José? Bem, voltando, aí eu trouxe também... isso aqui eu trouxe só a título de curiosidade para vocês. Como eu falei, eu não leio muitos poetas, mas tem alguns realmente que são da minha preferência. E Drummond realmente é o meu preferido. Eu me inspiro um pouco e realmente gosto. Eu terminei trazendo só para mostrar para vocês a título de curiosidade mesmo. Como eu gosto muito dele, eu comprei essas duas edições aqui. Todas as duas são primeira edição. Existem poucos deles hoje em dia. Um é esse, Amar-se e Aprender Amando, que essa edição é de... deixa eu ver aqui. É uma primeira edição também. De 1987. Acho que não vai dar pra ver daí não. E esse aqui realmente é bem mais antigo. Tá até nesse saquinho plástico, porque se eu tirar eu acho que ele se despedaça todinho, o livro. Que é Fala... da cabeça abaixo. Fala Amendoeira. Também de Drummond. Esse aqui é bem mais antigo. Foi a primeira edição dos primeiros livros dele, de 1957. Tem 63 anos esse livro aqui. Realmente eu nunca li, porque ele tá aqui embaladinho. Mas eu pretendo deixar embaladinho justamente porque ele tá bem velhinho. Como esse aqui existem poucos hoje em dia, eu trouxe só realmente para mostrar para vocês. Bom, voltando um pouquinho ao meu livro, né, Passagem da Chuva. Deixa eu só ler um pouquinho. Vocês estão me ouvindo bem, pessoal? Tá tudo tranquilo? Eulina. Sim, momento de reflexão e a poesia é melhor meio para ajudar nessa resposta. A Eulina é uma poetisa, amiga minha aqui de Recife. Inclusive eu trouxe o livro dela para mostrar aqui para vocês ao final da live. Ela me presenteou, veio com o autógrafo, tudo certinho. Vou mostrar para vocês quando estiver perto de finalizar. Diógenes, 1987, isso mesmo. Não, na verdade, 1957. 57. O livro tem 63 anos. Bom, o meu livro, eu também vou ler um poema dele, que eu acho que dá para contextualizar um pouco com esse momento que a gente está passando de maior fragilidade do coronavírus. E o poema que eu vou ler para vocês é justamente o que intitula o livro, que é justamente Passagem da Chuva. Fala pro pessoal como ter acesso ao teu livro. Isso. O meu livro está disponível na Amazon, em e-book. O link está na minha bio, aqui na do escritor. E o livro físico, infelizmente, no momento, ele só está sendo vendido numa livraria na minha cidade, que é a Livraria Jaqueira, que vocês podem encontrar aí no Instagram, livraria.jaqueira. Mas, como a demanda estava sendo grande, muita gente querendo ter acesso, e eu fiquei até surpreso, muita gente preferindo o livro físico, justamente nessa época que todo mundo prefere mais o meio digital. Eu, particularmente, gosto muito de papel, eu gosto muito do livro físico, tanto é que eu tenho essas edições aqui de livro velhão. E o livro físico, quem tiver interesse, eu também estou enviando ele pelos correios, eu envio autografado para todo o Brasil. Aí chega em pouco tempo, eu acho que geralmente pela experiência que eu tenho, uma semana o livro chega depois que eu posto. Aí quem quiser pode me mandar uma mensagem no direct. Eu sou muito acessível, não tenho problema assim, de responder e de mandar mensagem. Quem quiser pode me mandar uma mensagem no privado, que aí eu envio autografado.
A Dayana prefere o livro físico também. Todo mundo aqui falando prefere o físico. Realmente, eu também prefiro o físico. Eu acho que quem realmente gosta da leitura, prefere, gosta de pegar no papel, de ter o livro. E eu particularmente gosto, depois de ler, poder botar na minha estantezinha. Serve até um pouco como um troféu, pronto, já li. Aqui tem alguns livros meus nessa estante, não dá pra ver tantos, mas tem em outros lugares também. Deixa eu dar só uma lidazinha no que vocês estão escrevendo. Digital encontra na Amazon, né? Isso, o digital tá na Amazon. E o link está na minha biografia aqui no Nando Escritor. Quem tem o Kindle Unlimited pode tem um acesso gratuito. Pelo Kindle Unlimited você pega ele gratuitamente. E como é e-book, o valor dele realmente é bem mais acessível, justamente por ser o formato e-book, que a proposta é essa, de facilitar a leitura. Deixa eu ler só um pouquinho que vocês estão mandando mensagem. Estou muito feliz com a repercussão, 65 pessoas online. Realmente baixou um pouquinho agora, 61. Mas eu realmente não esperava essa repercussão toda. E fico feliz com isso. Bonito ver seu brilho no olho ao falar do seu livro. Obrigado, Sara. Realmente eu faço com muito carinho. Foi o meu primeiro livro publicado. Eu gostei muito dessa edição. Inclusive, por falar nessa edição, eu tenho uma notícia para dar para vocês. Que eu fiquei sabendo hoje, fiquei muito feliz. Eu estava concorrendo ao primeiro prêmio Book Brasil. E saiu hoje o resultado. Meu livro Passagem da Chuva foi premiado como melhor capa do ano e melhor livro nacional. Acabou de sair, saiu hoje de manhã o resultado. Eu fiquei bastante feliz. Não consegui fazer nenhuma postagem ainda a respeito, porque eu estava mais focado realmente na live. Mas foi o segundo prêmio que a gente ganhou. Eu realmente fico muito, muito feliz com esse retorno. Deixa eu dar só uma olhadinha no que vocês estão escrevendo. Qualquer dúvida podem perguntar, viu, pessoal? Podem mandar por aqui, que aí eu já respondo para vocês. Bom, vou ler um poema do meu livro para vocês agora, que é justamente Passagem da Chuva. Como eu tinha falado para vocês, é o título do livro e que eu acho que é pertinente para esse momento que a gente está passando. E só uma curiosidade, quando eu escolho um poema, quando eu faço um livro, esse é meu primeiro, mas eu pretendo continuar fazendo dessa forma, de intitular o livro com alguma poesia que contém nele, que eu acho que pode representar toda a obra, sabe? Quem eu percebo que faz muito dessa forma é Drummond, e como realmente é quem eu me espelho, eu termino fazendo dessa forma. Vamos lá, estou enrolando um pouco já para ler, né? Passagem da Chuva. A chuva está próxima. O cachorro não passa, a criança não brinca no jardim, e o sol se esconde. O céu nebuloso predomina. Sinto o cheiro da terra molhada. As gotas de chuva se esparramam na palhoça. As roupas estendidas já transmitem o clima denso. O tecido branco, leve e naturalmente esvoaçante encontra-se imóvel. Tudo está mais calmo. A luz ambiente se faz amena. Concentro-me nas gotas incoerentes arremessadas ao chão. Preparo-me para tardes vindouras. Preparo-me para tardes de sol. Bom, eu achei bem pertinente esse poema meu para esse momento que a gente está passando, justamente por isso, porque é um poema que ele aborda um pouco a chuva, mas a mensagem que eu tento passar é essa questão um pouco duvidosa de questões pessoais ou de questões do mundo, em momentos mais nebulosos, momentos que as coisas não são tão claras, momentos de dúvidas pessoais, e que é sempre um momento de reflexão, que você termina voltando um pouco para o seu interior, se analisando mais, vendo o que você pode mudar, o que você pode melhorar. E nesse momento eu acho que é interessante justamente por isso, porque é justamente nesses momentos difíceis, nesses momentos de reflexão, que você se prepara para tardes de sol, para dias mais bonitos. Justamente nesses momentos dos dias mais tristes, mais fechados. Não necessariamente mais tristes, mas que você fica mais recluso. E eu achei bem interessante trazer ele justamente para esse momento que a gente está passando do coronavírus, que é um momento difícil, delicado para todo mundo, que está todo mundo em suas casas, muita gente longe dos seus parentes, sem poder visitar seus parentes, ou por distância física, ou então por questões de prevenção mesmo, por ser pessoas mais idosas, de grupo de risco. E eu achei bem legal por isso, trazer esse poema para vocês. O pessoal está gostando muito aqui, eu fico feliz com esse retorno.
Bom, pessoal, vamos continuar aqui. Eu trouxe um outro poeta para vocês. Algumas pessoas devem conhecer, acho que quase todos os brasileiros sabem quem ele é. Mas eu só tenho esse livro dele porque ele não tem muitos livros, porque não é a profissão principal dele, ou ele sempre focou em outras coisas na sua vida. Assim como eu também é da área jurídica, eu sou advogado e também escrevo. E deixa eu mostrar logo para vocês quem é. Carlos Aires Brito, ex-ministro do Supremo Tribunal Federal, já foi presidente do Supremo Tribunal Federal. A Pele do Ar. Eu tenho esse livro dele, são muito bonitas as poesias dele. Eu gosto muito da forma que ele escreve. Ele escreve um pouco como eu escrevo. Eu não gosto de usar muitas palavras rebuscadas, eu gosto de escrever de forma simples, mas profunda, que atinja diversos públicos e que todo mundo possa trazer um pouquinho daquilo para a sua vida, sabe? Eu vou ler alguns poemas, separei 2 poemas dele. Os poemas dele, a maioria são bem curtinhos. Deixa eu mostrar aqui para vocês. Eu separei 2 dele que eu gostei muito e eu sempre admirei muito, Carlos Aires Brito, pelo jurista que ele é, como pessoa, como ele conduzia o Supremo, na época que ele era presidente do Supremo, que foi na época do Mensalão, 2012. Foi o último grande processo que ele pegou. Eu realmente acompanhei mais à frente, justamente por ser da área jurídica. E eu gosto muito da forma que ele sempre conduziu, do controle emocional que ele tem, até de lidar com temas áreas de direito, inclusive numa bancada grande, com outros ministros, cada um com uma forma de ver a vida e de lidar com os problemas diferentes. E direito, para quem é da área, sabe que a questão do ego pesa um pouco, então nem sempre é fácil você lidar com outras pessoas no ramo, principalmente ministros do Supremo, que tem a questão do poder em volta um pouco. Antes de ler, deixa eu só ver aqui que o pessoal tava mandando umas perguntas. Aqui. O Dom Alex mandou uma mensagem. Como funciona o processo da escrita? Existe um horário específico no qual você mais se dedica a escrever? Não, Alex. No meu caso, isso também eu acho engraçado, porque assim, é o funcionamento de cada pessoa. Tem gente que gosta de ter o seu horário para escrever, separa um dia na semana, um turno para escrever. No meu caso, eu sempre escrevi muito por inspiração, sabe? Eu nunca tive um horário para escrever. Quando eu era mais novo, eu ficava com um bloquinho de notas em algum canto, porque quando me via a inspiração eu escrevia. Hoje em dia, como é tudo tecnológico e mais prático, eu sempre escrevo no bloco de notas do celular, se eu não tiver com o computador na hora. Quando eu estou com o computador, eu escrevo no Word e deixo salvo no Word, no computador. Mas comigo funciona muito por inspiração. Geralmente, quando eu escrevo poema, eu não demoro muito tempo escrevendo o poema. Me vem a ideia, eu boto no papel e sai praticamente quase todo o poema. Depois eu faço só alguns ajustes, alguma coisa que ficou faltando. Mas no meu caso, eu realmente escrevo mais quando vem a inspiração. E isso realmente não tem uma frequência. Às vezes eu passo alguns meses inspirado, escrevo mais. Às vezes eu termino passando muito tempo sem ter nenhuma inspiração. Às vezes eu passo 4 meses, 3 meses sem escrever nada. Mas eu tento levar isso de forma natural, sabe? Porque eu acho que, como eu falei no início da live, eu acho que os melhores poemas são aqueles que você escreve com sentimento, com aquilo que você está sentindo, com a mensagem que você quer passar de verdade, sabe? Porque eu acho que é uma mensagem verdadeira que o poeta escreve vai tocar muito mais qualquer pessoa do que aquela poesia que você escreve, ou muito centrado na métrica, ou então muito centrado no que vão interpretar da sua poesia, sabe? Aí eu termino fazendo um pouco dessa forma. Deixa eu ver só se tem mais alguma pergunta. A Marilene, amei. Cheiro de terra molhada, recarregando as minhas energias. Eu acho que foi o poema Passagem da Chuva que eu li. Só um minutinho, tá, pessoal? Vou ver se tem mais alguma pergunta e eu já retomo aqui a leitura. A Carmen. Meu sonho é escrever um livro contando minha história com muita poesia. Obrigado por compartilhar conosco. Me inspira e aumenta a minha esperança. Eu que agradeço, Carmen. Eu realmente estou muito feliz. Queria agradecer muito todos vocês que estão presentes. Somos 63 pessoas online agora. Eu realmente fico muito feliz com essa repercussão. Não esperava que fosse dar tanta gente. Realmente fico muito feliz com isso. E a todos que seguem o Nando Escritor, que acompanham o meu trabalho. Queria dizer que está só no começo. Eu comecei tem pouco tempo.
mas estou procurando formas novas de interagir com vocês. Eu gosto muito desse contato. Todo mundo que faz uma publicação no meu livro, eu reposto, comento, curto, porque eu realmente gosto muito desse contato, sabe? Deixa eu só subir pra ver se tem mais alguma coisa. Daiane, já quero ler seu livro, Nado. Parabéns demais, você é leve, sensível e simpático. Que sua poesia seja perene e sentida dia a dia. Ah, você tem uma cunhadinha maravilhosa. Ah, obrigado, Daiane. Deixa eu ver se tem mais alguma pergunta. Podem perguntar, tá bom, pessoal? Eu só não consigo ver realmente na mesma hora como eu tava lendo alguns poemas aqui. Aí termina passando um pouco batido, mas na medida do possível eu vou tentar responder a todos. Bom, não estou vendo mais nenhuma pergunta. Se alguém tiver feito alguma pergunta e tiver ficado para trás e quiser perguntar novamente, pode perguntar que eu respondo. Deixa eu ver só. Subir um pouquinho. Ah, Ellen, posso postar seus poemas e marcar? Ah, claro que pode, Ellen. Eu gosto muito disso. Algumas pessoas já fizeram isso. Eu não tenho nenhum tipo de restrição. A única restrição que eu tenho é que me marque para que eu possa ver. Mas quem quiser compartilhar meus poemas, compartilhar qualquer coisa do Não Escritor, pra mim é muito bom, porque vai estar aumentando a minha repercussão. Eu vou estar podendo mostrar mais do meu trabalho pra mais gente. Eu acho muito legal isso. E quem quiser repostar, pode repostar. Não faço nenhum tipo de restrição, não. Alex, você tem o cuidado de registrar os seus poemas, já que podem se apossar deles e mudar sua autoria. Os do meu livro já estão registrados, porque é o livro, né? Já foi publicado. E com relação a isso, o que conta na prática é a primeira publicação, né? Como está registrado aqui no meu Instagram, para alguém publicar depois, aí vai ter publicado com a data posterior, né? Mas eu estou me organizando para registrar todas. Boa parte já tenho registrada. Vou registrar todas, porque hoje em dia eu acho que eu tenho mais de 100 poemas publicados e uns 80 inéditos que eu nunca publiquei. E eu realmente vou registrar esse ano. Os que ainda não estão registrados, porque boa parte já está. Ricardo perguntou, já pensa no segundo livro? Já penso. Eu penso assim, agora só realmente uma ideia. Eu ainda não organizei realmente o livro, mas como eu acabei de falar, eu tenho muita poesia inédita, que eu nunca publiquei, mas que eu realmente vou me organizar. Agora não, porque agora eu realmente estou focando mais em divulgar mais o meu livro, Passagem da Chuva. O pessoal vem gostando bastante, e é aquela coisa, o primeiro livro é como se fosse o primeiro filho, né? Você demora um pouco para se organizar e pensar no segundo. Não necessariamente, aqui em casa nós somos 3 e foi um atrás do outro, né? Então não necessariamente é dessa forma. Deixa eu ver se tem mais alguma pergunta e eu já leio aqui pra vocês. Acho que não tem mais não. A Ângela também já tem previsão do segundo livro. Aqui. Qual foi o primeiro passo que você deu para escrever o seu primeiro livro? Bom, eu escrevo poesias. Na verdade, no começo era de forma bem rudimentar, né? Eu acho que os primeiros poemas que eu escrevi eu tinha em torno dos meus 10 anos. Eram poemas mais simples, até pela minha idade, né? Mas eu já escrevia algumas coisas, botava num caderninho e tudo. E por sorte, assim, de coisas da vida, aos 11 anos eu tive minha primeira poesia publicada em um livro, que foi uma coletânea de poesias do colégio que eu estudei, e selecionou as poesias de alguns alunos para publicar, e dentre elas estava a minha. Foi minha primeira publicação aos 11 anos. E aos 12, foi na época da guerra do Iraque, não lembro o ano, mas eu era bem mais novo. Aí quando eu tinha 12 anos, eu tive a minha segunda poesia publicada num jornalzinho local da minha cidade, aqui em Recife, que o nome da poesia é Guerra do Iraque. E depois disso eu passei muitos anos sem escrever nada. Eu acho que em 2011 eu voltei a escrever, que é uma poesia que está nesse livro, que é Vida de Relojoeiro, que não por acaso eu coloquei como a primeira poesia do livro.
justamente porque foi a minha primeira poesia quando eu voltei a escrever. Já foi 2011, eu já devia ter acho que os meus 17 anos, mais ou menos, 18 anos. E foi quando eu retomei a escrever mais numa linha que eu tenho hoje de escrita, um perfil de escrita que eu tenho hoje, sabe? Deixa eu ver só se tem mais alguma pergunta aqui. Jeane, o que me inspira? Na verdade, eu me inspiro muito, eu escrevo muito de acordo com o que eu estou sentindo no momento, ou então de alguma coisa que me chama a atenção. Aí realmente serve como inspiração várias coisas, por exemplo, como esse Passagem da Chuva, eu não necessariamente eu estava num dia chuvoso, sabe? Mas eu estava naquele sentimento mais um sentimento mais triste e associei com a chuva. É natural de quem escreve fazer associações sem estar precisando passar naquele momento físico, por exemplo, de uma chuva, de uma tarde de sol. Mas claro que momentos de natureza sempre inspiram. Para mim a natureza inspira muito. Se eu tiver numa viagem com minha família, com amigos e seja num lugar tranquilo, com natureza, é bem provável que eu venha a me inspirar nesse momento e termine escrevendo alguma coisa, sabe? Mas eu não tenho esse padrão, assim. Pode ser que eu escreva, pode ser que não, assim. Mas natureza é uma coisa que me inspira bastante. A Beatriz pedindo pra eu ler um poema meu. Bom, eu ia começar a ler, eu vou voltar aqui. Vou ler ele agora. Quais os meus poetas favoritos? Bom, como eu trouxe... Eu acho que... Quem foi a pergunta? Ah, foi de Milena. Eu não sei se ela estava no começo da live, mas eu trouxe Drummond, que é o meu poeta favorito brasileiro, e trouxe também Carlos Aires Brito, que eu também gosto muito dele, que já foi o ministro do Supremo Tribunal Federal. Bom, vou ler agora... deixa eu trazer aqui pra vocês. Ah, sim, A Pele do Ar, de Carlos Aires Brito, que eu falei que ia ler pra vocês e terminei que não li ainda. Vamos ver. Marcas, é o título do poema. O tempo existe para deixar marcas no nosso corpo. A alma existe para deixar marcas no nosso tempo. O tempo sempre faz a sua parte, momento a momento, sem alarde. A alma sempre deixa para mais tarde. Ou seja, não necessariamente a alma das pessoas, o que está no seu íntimo, segue a passagem cronológica do tempo. Cada um tem o seu tempo, cada um tem a sua forma de viver e de se expressar e de lidar com todo mundo, independentemente do tempo marcadinho no relógio que todo mundo está sujeito também, né? E aqui vou ler só mais um de Carlos Aires Brito para vocês, que é Um Certo Modo de Lembrar. Preciso me lembrar do modo de lembrar que a natureza me deu e que a cidade me tomou. Preciso me lembrar, então, do modo de lembrar que eu sabia quando eu era criança. Um modo de lembrar desprogramado e desambicioso e descompetitivo. E por isso é que eu era sereno e confiante. Eu vivia a plenos pulmões cada passo do meu itinerário e admirava tudo quanto eu via, porque nada desta vida é ordinário. Eu vivia, enfim, em pleno estado de desestresse, porque sem nada precisar dizer adeus, eu vivia em pleno estado de prece. Eu achei muito legal isso, que é a importância da gente não esquecer a nossa criança interior, né? Que por mais que os anos passem, por mais que a nossa idade aumente, por mais que o nosso corpo físico mude, é sempre importante a gente ter aquela sementinha que a gente tinha quando era criança, de esperança, de ver a vida com outros olhos e de dar valor àquilo que realmente importa. Porque como Carlos Aires Brito diz nesse poema, nada na vida é ordinário. O que pode ser ordinário é a forma que você está vendo a vida naquele momento. Bom, exatamente, justamente como a Vanche falou, o lado de dentro. Bom, pessoal, eu espero que vocês tenham gostado dos poemas que eu li. A live já está chegando um pouco ao final. Eu espero que todo mundo tenha entendido o que eu falei, o áudio esteja bom, né? Todo mundo falou que estava legal. E antes de finalizar, eu trouxe 2 livros só para mostrarem para apresentar para vocês, de poetas aqui do meu estado. Uma delas é a Eulina Ferraz, que é Palavras Cheias de Amor.
Palavras Soltas, Cheias de Amor. Que ela é daqui de Recife, ela me presenteou com esse livro, tá aqui a dedicatória dela. Eu achei muito legal, são não só poemas, como pensamentos, reflexões que ela teve. Eu achei bem interessante. A Eulina Ferraz está aqui no meu Instagram, vocês podem buscar o nome dela e perguntar a ela como é que faz para ter acesso ao livro dela. E um outro livro que eu trouxe aqui foi No Sentir da Alma, de André Pinheiro, que também é um poeta, é meu primo. E eu trouxe porque ele tem um projeto muito bonito. Eu sou daqui de Recife, de Pernambuco, acho que dá pra perceber um pouco pelo sotaque. E ele tem um projeto muito bonito no sertão de Pernambuco, com famílias carentes. Que lá o acesso até coisas básicas como água, alimentação é muito difícil. E todo o dinheiro que ele arrecadou com esse livro aqui, ele destinou para as famílias que ele ajuda lá. Inclusive, essa foi uma foto que ele tirou numa casazinha lá, bem simplesinha. Eu já visitei algumas vezes esse projeto dele. Quem quer a saideira? René falou. Fernanda, lê mais um seu. Bom, vou ler mais um poema meu, tá certo? Vou pegar aqui. Como eu tava falando pra vocês, quase agora, pra quem entrou agora, o meu primeiro poema desse livro é Vida de Relojoeiro. Eu escrevi esse poema em 2011, logo quando eu voltei a escrever, que eu passei uns anos sem escrever quando eu era adolescente, e retomei em 2011, e de lá pra cá realmente não parei. Tenho meus momentos de maior inspiração, outros menos, mas realmente sempre sigo escrevendo. E desse poema, quando eu escrevi esse poema, foi inclusive a ideia me veio numa aula de literatura, estudando para vestibular. E aí eu tive a ideia dele, cheguei em casa da aula, escrevi ele completo e a partir daí não parei mais, sabe? Eu vou ler ele para vocês agora. Vida de relojoeiro. O relojoeiro acorda sempre no mesmo horário, compromissado com seus afazeres diários. Corre, conserta, aprimora, parafusa, desparafusa, faz, desfaz. Seu trabalho é de fundamental importância, pois assim tem de ser. Trocam-se peças, apertam-se parafusos, mudam-se as pulseiras, modifica-se a fivela, mas o relógio permanece. Conserta a hora, mas quem é consertado senão o relógio? Todavia, não se perde de vista o trabalho que traz garantias e dignidade humana. Consertar o relógio, retomar a hora, retomar ao que aparentemente estava parado. Embala-se no desenfreio da hora. Afinal, o que é o homem urbano, o ser sendo contemporâneo, sem os seus ponteiros, para delimitar momentos de felicidade, de lazer, de desprazer, labor, através do seu regramento constante? O relógio e seus ponteiros. Que grande invento humano! Os seus ponteiros girando sempre de forma cíclica e contínua. As pilhas já não são mais problema. Substitui-se. O que não pode é o relógio não funcionar e o relojoeiro não trabalhar. E, já no final do seu primeiro expediente, a dar uma pausa para o seu momento, seu breve momento de almoço, ao relojoeiro é perguntada a hora. Ele, de forma calma e segura, mas não mais que aparente, responde desapercebidamente: é 12:30, dia. Bom, pessoal, esse poema que eu fiz é uma crítica, na verdade, que eu quis fazer à forma de vida do homem urbano, que eu me incluo também, claro, mas que às vezes a gente se preocupa tanto com nossos horários para resolver os nossos problemas do dia a dia de rotina, e às vezes entra num ciclo um pouco mecânico, feito a mecânica de um relógio. Aí nesse poema eu fiz um comparativo entre o relógio mecânico e o homem mecânico, que vive numa vida mecânica. E no final, o único ponto que eu acho que tem que ter que é um pouco típico da poesia, que tem um pouco de uma leitura mais reflexiva, é que às vezes nem sempre a palavra que você escreve está no sentido literal. Às vezes você tem que refletir um pouco mais para entender o que você quis dizer. Essa última frase desse poema, quando pergunto ao relojoeiro a hora, e ele responde: é 12:30. Eu coloquei entre aspas dia, porque não seria, na verdade, é 12:30 hora, tipo 12:30, hora do almoço. É 12:30. 12:30 significa o quê? Significa um dia inteiro. Significa que o dia inteiro já passou, significa que o dia dele acabou, ele não se percebeu, passou o dia trabalhando
e já era o outro dia. Essa foi a crítica que eu quis fazer. Bom, pessoal, eu espero que todos tenham gostado. A live já está se encaminhando para o final. Eu fico muito feliz com todos que tiveram presente. A gente manteve durante quase toda a live uma média de 60 pessoas online. Agora caiu um pouquinho para 57, mas eu fico muito feliz com todos que puderam participar, que estiveram aqui comigo. Essa foi a primeira live que eu fiz, e a primeira live já fiz a primeira live online, então eu posso ter ficado um pouco tenso, pode não ter saído alguma coisa muito boa, mas eu pretendo aprimorar um pouco nas próximas, pretendo continuar fazendo. Se vocês realmente acharem legal essa ideia de interação e quiserem que eu continue, podem mandar mensagem no privado, podem mandar mensagem nas fotos, que eu realmente pretendo continuar, porque eu achei legal e é uma forma de a gente interagir um pouco mais, de uma forma um pouco mais próxima. Tá certo? Espero que todos tenham gostado. Deixo meu beijo aqui pra vocês e fiquem em casa.